mais um vídeo do Desenho Sem Rascunho. Essa série é onde eu tento adaptar a metodologia do DSR, do Desenho Sem Rascunho, que foi criada pelo Felipe Duarte, que foi meu professor, e estou transformando o que eu tirei dessa experiência numa série de vídeos, intercalando assuntos teóricos, aulas e exercícios. Se você quiser, antes de ver esse vídeo, ver os outros que eu já lancei, vai ter aqui um link para uma playlist com todos eles. Aproveita que você está indo lá rapidinho e já assina o canal. Esse exercício ele é meio que uma continuação direta do que a gente começou no exercício anterior. Tanto que se você prestar atenção no final do exercício Almaline, eu faço um acabamento no desenho um pouco além, que já era quase um spoiler do que a gente ia ver aqui hoje. Ou seja, uma vez que a gente já tem um estudo preliminar do geral para o particular, entendendo como o nosso objeto de observação ou aquela figura que a gente está criando está se relacionando com o papel em termos de espaço, como cada parte daquele todo se relaciona entre si, a partir daí a gente tem uma série de possibilidades de como fazer o acabamento, e aí tem infinitas técnicas e possibilidades. E o exercício das simples silhuetas ele é como um atalho, ele vai fazer a gente entender como simplificar as áreas do desenho. E para isso, em cada área ou para cada tipo de material, a gente só pode usar 2 tons de cor que estejam de alguma forma relacionados. Como é que é isso? À nossa volta, a gente tem uma grande variedade de tons, de cor, diferentes saturações, texturas, e nem sempre tentar representar tudo isso é positivo. Às vezes a gente se perde nessa quantidade de informação e se distrai do objetivo principal, que é passar uma ideia, uma sensação, uma impressão que há uma presença de um objeto, de uma textura, de uma cor, de uma temperatura. Então aqui o que a gente está mais preocupado é em separar figura e fundo, em separar o que é pele de o que é roupa, do que é cabelo, e através da separação dessas grandes áreas e atribuição de 1 ou 2 tons de cores relacionados, para que a gente não tenha um desenho tão complexo. Pelo contrário, só o que interessa mesmo, a gente vai construir silhuetas lineares aí do que a gente estiver observando, as simples silhuetas. Lembrando que essa é só mais uma ferramenta dentro de um conjunto de ferramentas que a gente pode adquirir para hackear aí esse sistema de criação do desenho, para que a gente combine elas de diferentes formas, e quanto mais ferramentas você tiver o domínio, já tiver naturalizado, internalizado em você, mais longe você vai. Esse exercício ele vai ajudar a trazer consciência para a nossa escolha de cor, para que a gente entenda como unificar a nossa paleta no nosso trabalho. Esse é um exercício que deixa claro a função emocional das cores, quanto elas podem comunicar quando são escolhidas de maneira consciente e aliadas a silhuetas bem construídas, eficientes, mesmo com poucos detalhes de cor, de degradês. Bom, eu vou mostrar e comentar alguns exemplos e no final eu vou demonstrar, vou fazer esse exercício para vocês. Beleza? Vamos lá? Bom, logo de cara a gente tem aí 2 exemplos da Laura Zombie. E olha como eles exemplificam muito bem tudo isso que eu falei. Esse da Mulher Maravilha, você tem aí uma grande massa preta que é o cabelo, uma grande massa vermelha que representa aí a roupa dela e uma outra área de amarelo aí representando os detalhes em dourado. Mas olha a simplicidade das formas, olha como é só um tom. O único lugar onde a gente vê 2 tons da mesma cor é na pele, que ela dá um pouquinho mais de detalhe ali na área do rosto, que é o ponto de interesse maior e que vai trazer todas as características que precisa para o desenho. Então ela simplificou todo o resto e se concentrou só nos detalhes do rosto. E olha como a utilização bem feita disso é uma ferramenta poderosa de observação e representação. No exemplo do meio, que também é da Laura Zombie, e no exemplo da direita, que é do John Watkins, tem aí essa brincadeira do preto com uma cor complementar, ou preto e branco, ou preto e vermelho, e os dois utilizam de uma fórmula bem parecida, que é usar só essas cores para fazer o recorte aí de figura e fundo, sendo que uma delas usa a cor do fundo da mesma cor da roupa, de uma forma proposital, onde só a pele vai criar aí o recorte da silhueta. Já nessa figura da direita, ele faz a mesma coisa que a Laura Zombie fez na primeira imagem, que é simplificar as roupas, a silhueta do corpo e detalhar um pouco mais o rosto, e a pele não é à toa que é a única que tem variação de tons, que é a mesma coisa que a Vitória Verban fez aqui nesses 3 exemplos. Eles são menos ilustração e mais pintura, você consegue ver a tinta que parece uma aquarela aí, e mais o raciocínio da simplificação das grandes áreas, juntando aí tudo num bloco de cor, seja a pele, as roupas, o cabelo, e racionalizando a escolha dessas poucas cores para passar uma temperatura predominante, fazer um contraste de figura e fundo, e a escolha dessa paleta de cores já é uma maneira de atribuir uma certa personalidade ou uma certa sensação, uma certa intenção na composição da atmosfera do seu desenho. Nesses 3 exemplos aqui é uma paleta mais tons pastéis, com poucos contrastes de cores vivas, quase aí preto e cinza, puxando para o bege, para o amarelado, que dá aí uma certa sensação de nostalgia, uma vibe meio antiga. E já nesses próximos 3 exemplos do Zé Otávio, que inclusive é brasileiro e é um trabalho muito foda, vale a pena conferir,
ele opta por uma paleta muito mais saturada, com tons claros e vibrantes, e isso atribui um frescor, uma energia, uma atualidade na estética dele, e também flerta um pouco com a estética de pop art, que é meio retrô. E o Zé tem essa característica de usar uma cor muito vibrante de fundo ou em alguma outra grande área do desenho para criar um destaque muito forte e um contraste com a silhueta do corpo, da pele, que em geral ele usa em tons claros aí a partir do próprio branco. E ele recorta a silhueta com essas linhas bem gestuais, bem soltas, bem do geral pro particular, bem parecido com o All My Line que a gente fez aí no exercício 1. E quando a gente começa a prestar atenção nisso, você vê que tem milhões de formas de usar e combinar com outras ferramentas. A Karen Lee, nesses próximos 3 exemplos, ela trabalha com umas ilustrações super sóbrias. Tem aí essa pegada que parece mercado de moda, fashion, e ela reduz ainda mais os detalhes e cria silhuetas minimalistas das modelos e com tão pouco. Olha como ela cria uma atmosfera. Olha como a imagem da esquerda ela tá em tons frios, o roxo misturado com o azul, e esse corte da silhueta do vestido traz toda uma ideia de noite, de gala. Olha como do meio com esse bege puxando pro dourado, e a silhueta desse vestido longo branco traz uma coisa de noiva, de casamento. E o da direita por causa desse amarelo que inunda aí, junto com esse vestido de costas abertas que é totalmente insinuado só pelo detalhe do preto. A gente já deduz aí o ombro nu da modelo, e olha como com isso ela traz uma ideia de glamour. Ainda nessa vibe de ilustração de moda, a Yoko Nagamiya faz uns sketches super fofos e simples que também se baseia muito na construção das silhuetas. Olha como ela reduz aí toda a camisa, a calça, todos os detalhes da personagem, reduzidos a formas que ajudam a passar a impressão da anatomia do movimento, mas muito simples. Mas a gente não precisa ficar só no simples. Olha essas pinturas do Lili Min, olha como elas são todas construídas em cima de silhueta. Silhueta sobre silhueta. Ele dá essa impressão de distância, de profundidade. Para quem entende aí de fotografia, parece até que foi fotografado por uma câmera teleobjetiva, que tem aí essa característica de chapar os planos, e ele basicamente recorta a silhueta de cada um desses planos e chapa com um tom, uma cor, um após o outro, fazendo aí os recortes do landscape, da paisagem, dos barcos. Olha como em cada plano, em cada uma dessas silhuetas, há poucas variações de cor, de tons, geralmente uma ou duas. Claro que ele trabalha com mais nuances e ele fez uma figura muito mais detalhada, mas também ela é toda baseada na silhueta. O mesmo acontece nesse exemplo da direita, da ponte. Ele também recorta todos os planos de forma bem linear, bem chapada, e escolhe uma única cor ou poucas variações de tons para ir construindo aí essa paisagem. Ou seja, as possibilidades são infinitas, mas é importante que a gente exercite, não fique só no campo da teoria, para internalizar isso e se tornar natural, intuitivo e espontâneo no nosso processo. Então, o começo desse exercício, ele é basicamente o exercício anterior, o All My Line. Eu vou executar aquelas observações que a gente conversou de desenho gestual, de simplificação da observação do geral para o particular, de marcar as grandes áreas, as principais áreas dessa figura, como ela se posiciona no papel, como as proporções se relacionam entre si, fazer essas marcações principais, que na prática vão ser as marcações que vão fazer o recorte das nossas silhuetas. Então eu estou aí marcando onde mais ou menos está localizada a perna, as áreas do vestido, o braço, o cabelo, o contorno do puff, para que depois, na hora que eu comece a pintar, eu venha simplificando e separando essas áreas. Então aí eu comecei a pintar todo o puff de preto e deixei algumas áreas claras só para fazer uma diferença de tom em algumas luzes principais. E em seguida eu comecei a marcar os rosas. Então eu juntei o rosa do cabelo com o rosa do vestido, usando aí o mesmo tom para os dois, uma simplificação dessa área. E por último eu usei o amarelo para dar um super recorte aí da figura contra o fundo. Então esse amarelo ele destaca o puff preto, como ele também recorta ali o ombro direito da personagem, ajudando a definir a silhueta dela e do rosto. E por último aí eu insinuei algumas sombras na pele, fazendo um segundo tom aí, de novo simplificando as sombras e reduzindo a formas simples. E olha como de maneira eficiente eu consegui aí delimitar onde começa e termina o puff, as partes do corpo da pele dela, pernas, braços, ombro, cabeça, rosto, e o vestido e o cabelo, através de uma representação linear simplificada da observação. Ou seja, eu consegui captar e representar uma ideia, uma observação de maneira simples e eficiente, que eu posso considerar finalizada aí mesmo, ou eu posso usar como um mapa para um trabalho mais elaborado no futuro. Galera,
Galera, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo e quer ver mais, é muito importante que você assine o canal, porque é o crescimento e o contato com essa audiência e essa troca com vocês que me ajuda e me estimula a continuar aqui produzindo. Então dá o like no vídeo, deixa aí algum comentário se você tem alguma dúvida, se você quer trocar ideia sobre o assunto que a gente está falando aqui, eu vou estar sempre lendo e respondendo. Quando nada dá errado, eu posto vídeo toda segunda, quarta e sexta. Então é muita coisa aí relacionada a desenho, pintura e tatuagem. Para quem não sabe, eu também sou tatuador. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!